Vamos falar de um assunto que você passou, que é o relacionamento abusivo. Você, dentro desse relacionamento, como que foi? Começou com ciúmes? Conta pra gente o que aconteceu com você e pros seus seguidores, pra grande audiência. Então, começou incrível, né? Porque, tipo, todo cara abusivo é. Nossa, tô um pouco. Todo cara abusivo, tóxico, ele começa te, tipo, iludindo, né? Era um príncipe. O cara era um príncipe. Inclusive, eu comecei a ficar com ele e eu não queria namorar, sabe? Tipo, eu tava em outra fase e tal. Só que as pessoas ao redor, ele me tratava tão bem. Era, tipo, um cara tão. Minhas Perfeito. amigas ficavam, nossa, Anne, como assim você vai deixar. O cara é um príncipe, é não sei o quê. E ele, não, eu vou. Ele sabia que eu já trabalhava assim. Eu não trabalhava ainda com o Instagram, mas eu já tinha uma exposição grande, porque eu era modelo e Miss. Tá. Então eu já tinha uma quantidade boa de seguidores no Instagram. E ele, nossa, eu vou apoiar você em tudo, não sei o que, era um príncipe. Só que aí, quando comecei a namorar, as coisas começaram a mudar. Ele tinha ciúmes, tipo, se eu fosse na casa da minha melhor amiga, inclusive a Drica, que tá aqui comigo, ela é casada, tem filho. Tipo assim, ele era tão inseguro que ele ficava, você vai fazer o que na casa dela? Você tá me fazendo de otário? Tipo, Ah. você vai aprontar. Nisso, o cara aprontando comigo. Tipo, ele me traiu, eu soube depois que eu terminei. Ele me traiu, inclusive, com uma menina que era minha amiga, te falava que era minha amiga, na hora do trabalho. Tipo, ele saía pra trabalhar e, tipo, de dia ia pro motel, ia, sabe? Por isso que ele E o tinha cara, esse exato, a negócio. insegurança. A insegurança. Só que, assim, esses caras, eles são muito. Como é que fala? Eles são muito atraentes, sabe? Tipo assim, eles sabem levar. Então você acaba não percebendo. Ele fazia as coisas, tipo assim, um exemplo, ele me deixava na casa dele e saía, vou pro jantar com os funcionários. Ele chegava no outro dia, eu na casa dele esperando ele. Caramba! Aí eu ligava, ele não atendia, ele ficava. Aí quando ele voltava, eu falava, não, tá terminado, não dá pra isso. Aí ele me manipulava. Você é louca. Sabe por que eu não atendia seu celular? Porque você não acredita em mim, você não confia em mim. E sempre me coloca, tipo, jogava a culpa pra mim. Ele me manipulava, ele, sabe? Colocava a culpa pra mim, ele mudava toda a história. E a pessoa, eu ficava cega, tipo assim, eu não conseguia enxergar. Sim. Eu via que eu não tava feliz, mas eu não conseguia tipo, sair. Era muito difícil. Então ele começou a. Ele sempre me achou muita areia pro caminhão dele. E nisso, por isso que ele era também tão inseguro. Então ele começou a me deixar pra baixo, me deixar mal, pra ele se sentir bem. Então eu colocava roupa pra ir pra academia. Ele. Daqui a pouco o porteiro tá achando que você tá solteira, né? Uma mulher dessa com uma roupa vulgar dessa. Ele falava desse jeito. Meu Deus. Eu tava de calça leg, tipo assim, de casaco, e ele falava que eu estava vulgar, porque eu estava indo pra academia com roupa colada. Se eu tirasse uma selfie, eu poderia. Não tinha decote, nada. Ele. Nossa, que vulgar. Imagine minha família vendo isso. Ele sempre fazia de uma forma pra me deixar mal, pra ele se sentir bem. E nisso a gente começa a acreditar nas coisas, achar que a gente realmente é vulgar, que realmente o que a gente tá fazendo é errado. E aí ele sempre era assim, me manipulava, eu terminava e ele, eu amo você, você nunca vai encontrar alguém que te ame como eu. Então ele me manipulava de todas as formas. Ele, enfim, eu chorava, eu ia pra casa da minha amiga. Eu falava, vai, eu não aguento mais, o que é que eu faço? Eu, tipo. Você não consegue sair Não desse conseguia. Eu pedia a relacionamento. Deus me deu uma luz. Eu chorava todos os dias. Me deu uma luz pra sair, porque ele era tão, sabe, sedutor, tipo, tão manipulador, que eu caía na dele, É entendeu? meio que E eu, tipo, uma pessoa, neurolinguística na isso, época, cara. carente, menina nova, carente, longe da família inteira. Então ele era meio que meu porto seguro, entendeu? Aí eu acabava caindo na dele. Só que eu comecei a entender que eu tava realmente vivendo um relacionamento abusivo. Quando eu passei a não me cuidar mais, porque, tipo, Sim. até eu não tinha vontade de fazer nada. Mas você deu esse clique de relacionamento abusivo porque você começou a ver reportagens, Também, começou. sim, E também. isso é o que você tá fazendo agora aqui para outras Eu vi pessoas. outras mulheres falando, eu falei, então realmente eu tô vivendo um relacionamento abusivo. Porque o cara tá me manipulando, o cara tá fazendo coisa errada comigo, eu estou aceitando. Tipo, teve uma época, ele me deu um cachorro, um cachorrinho, né? Um Lulu. E aí, esse Lulu estava com problema. Em menos de um mês, o cachorro ia ter que devolver pro canil, porque o cachorro ia morrer. E nisso eu descobri, na mesma semana, que minha avó tava com câncer terminal. Então, pra mim, foram uns dias muito difíceis. O cara simplesmente saiu daqui, disse que ia a trabalho pro interior da casa dos pais dele. Quando eu olho, tá eu chorando, sofrendo, porque eu ia devolver o meu cachorro, que tava super apegada, e minha avó tava pra morrer.
ele em farra, com um monte de mulher sentada no colo dele, recebi vários vídeos. E aí, eu sofrendo, e ele ainda veio querer me manipular, falar que eu era louca, que, tipo, que eu tava vendo. Eu com os vídeos vendo tudo. Então, assim, eu sofri muito. Aí, na outra semana, minha avó faleceu. Eu tive que devolver meu cachorro. E, tipo, eu sem comer, eu não bebia nem água. Meu Minhas Deus. amigas, que era meu apoio, na verdade, a Drica, ela era minha mãe, assim, me apoiou na casa dela, cuidou de mim. E ele nem aí pra mim, me taxando como louca, sabe? O tempo inteiro. Eu vejo 3 coisas aí. Eu vejo a covardia de você não estar perto da sua família e ele Se aproveitar se disso. aproveitar disso. Eu vejo que eu vejo ele um cara inseguro. Sim, completamente, Inseguro. completamente. E a terceira coisa que eu vejo é um cara mau caráter. Por quê? Porque quando você começa a querer falar, nossa, você tá me traindo, É porque você tá é que fazendo. você tá fazendo. Exatamente, aí você Então, joga a culpa pro Ele outro. quer jogar pra você Aham. pela própria insegurança. Então é um misto de um monte de coisa junto. É. E detalhe, aí, beleza, uma vez eu viajei com a família dele para o Rio de Janeiro. Eu estava no quarto dormindo com a irmã dele, porque ele ia chegar no outro dia. Nisso ele estava aprontando e eu não sabia aqui em São Paulo para no outro dia ele me encontrar. Ele criou uma história como se eu tivesse saído do quarto da irmã dele, porque a gente estava simplesmente dormindo e não atendeu o celular dele. Ele inventou uma história, brigou comigo, dizendo que tava fazendo ele de otário, que eu tava indo me encontrar com alguém lá no Rio de Janeiro. Meu Deus. Começou a ligar pra irmã dele, esculhambar a irmã dele. Tipo assim, ele era esse nível. Resumindo, aí eu pedi a Deus, consegui terminar. Aí, um De certo verdade, dia... conseguiu sair do negócio De mesmo. verdade, foi assim, eu fui fazer uma campanha fitness, né? Tipo, fazer fotos. E aí, ele tirou o print do meu Instagram, eu de calça, sabe, super coberta. Mandou um vídeo aí mandou no meu WhatsApp. Nossa, que vulgar. Mas foi ali, tipo, era pra ele realmente... foi coisa de Deus, né? Eu falei, sabe, pra mim já chega, Acabou. não aguento mais, acabou. Consegui terminar pelo WhatsApp. Deu um clique. Nisso, e uma semana antes de começar a pandemia. Foi coisa assim, véi, Deus é incrível, assim, eu não... Era tudo com propósito, sabe? Beleza, Terminou sua uma vida- semana, nisso eu falei bem assim, já que vai ter a pandemia, eu vou passar uns dias com minha família, até Claro. pra eu me curar disso e tal. Do nada, fiz uma malinha de mão, porque eu achava que a pandemia ia durar uma semana, fui pra Irecê, pro Salvador pra Irecê. Quando eu cheguei lá, fechou tudo. Olha Ou que seja, coisa boa. pra eu não voltar mais pra voltar pra esse cara, sabe? Porque, tipo, ele poderia me manipular, principalmente na pandemia, eu sozinha aqui, Aham. eu ia conseguir me livrar. Foi Deus mesmo, consegui terminar. Nisso, eu tava lá em Irecê, eu falei, sabe, Dilma, eu preciso me reinventar. Primeiro, eu comecei a fazer terapia pra curar todos os traumas que eu vivi nesse relacionamento. Porque tem traumas que eu carrego até hoje, sabe? Foram traumas muito grandes. Comecei a trabalhar meu Não autoconhecimento, chegou a te estudar. bater, não, né? Não, bater não. Não, nada assim, tipo, não chegou a xingar, mas era uma forma diferente de tudo ser bem. abusivo, entendeu? Sim, mas menos mal. Mas menos mal. Porque tem muita menina que apanha. Mas Sim, assim, e deixa não eu te fala. falar, se o cara me bateu, a Yane, se ele me batesse, aí, Aí ia tipo assim, descer eu não aceitaria, sabe? sim. Não sei, tipo, naquela época, porque eu estava cega, mas, né, hoje em dia, enfim. E aí, estava em Irecê, eu falei, preciso me reinventar. E todos os meus amigos falavam, vai, por que você não começa a trabalhar com o Instagram? Você tem jeito, onde você chega, você faz amizade, você tem uma luz, uma energia e tal. Eu falei, sabe de uma? Vou começar a trabalhar com o Instagram. Isso na pandemia, depois que eu saí, né, dele. E ele ficava falando, você vai crescer muito, porque eu vou lhe ajudar, que não sei o quê, blá, blá, blá. Só que ele só falava e cortava minhas asas, entendeu? Aham. Ele queria que eu fosse submissa a ele, Sim. vivesse dentro de casa, sem fazer nada. E ele aprontando comigo. Aí foi quando eu resolvi ir pra Maceió. Isso no meio da pandemia. Porque como os aeroportos estavam fechados, Maceió eu conseguiria ir de carro. Uhum. Aí tinha um fotógrafo que falou, Ayane, Nossa, mas bora... é longe, né? longe. Foram, eu acho que são uns 800 e poucos quilômetros. Nossa. Na verdade, assim, de Salvador, porque eu fui de Irecê pra Salvador, que são 480 quilômetros. Ah, carota! Tá. E de Salvador pra Maceió, eu acho que são uns 800 e 1.300 poucos. praticamente. uma coisa Quase assim. que virou cobradora. Sim. E aí, fui pra Maceió pra fazer um trabalho, começar a fazer um trabalho no meu Instagram. Aí comecei a aparecer e a galera começou a gostar de mim. Porque assim, eu sempre vivi um meio social aqui muito bom. Todo aqui em São Paulo. Eu sempre fui muito, sabe? E aí, meus amigos influencers, vários falavam isso pra mim. Falei, vou começar. Aí fui pra Maceió, comecei a aparecer no meu Instagram. A galera começou a se identificar muito comigo. E eu comecei a crescer. Nisso, conheci o Carlinhos Maia.
que a gente tava na casa desse fotógrafo, eu e a Emily Garcia. E aí o Carlinhos falou assim, vem tomar um aqui na Barra de São Miguel. Inclusive, a Jade Picon estava lá em Maceió. E Carlinhos Olha. pediu pra esse fotógrafo chamar a Jade Picon pra ir. Só que ela ia viajar pra São Miguel dos Milagres e não tinha como ir. Ele falou, tô com 2 amigas aqui. São gente boa? São, pode trazer. Nós fomos sem intenção nenhuma. Tipo, claro, Carlinhos sempre foi uma inspiração muito grande pra mim, pela história, né? Enfim. E aí, a gente foi pra lá pra conhecer, só tomar uma, né? Na Barra de São Miguel. E aí, ele tinha alugado um futebol de sabão e a gente começou a gravar. Na brincadeira, ele filmar a gente. A galera, foi estouro, assim, foi sucesso. Foi um dos recordes que ele bateu no Instagram. Olha. E nisso, no outro dia eu ia vir pra São Paulo, porque eu decidi passar um tempo em Maceió, até a pandemia acabar. Ia vir buscar minhas coisas em São Paulo, mas eu ia passar um mês aqui ainda. Quando eu cheguei aqui, Carlinhos, no outro dia, liga pra mim, Ayane, você precisa voltar, porque foi muito sucesso e a gente precisa repetir. No outro dia, eu peguei minhas malas, fiz minhas malas em um dia. Mais de 5 malas, fui sozinha pra sair de São Paulo pra Maceió. Pra ir gravar. Aí a gente passou vários dias na Barra e começou assim, foi um estouro. Ele me deu um arroba. Eu fui já pra 500 mil seguidores, eu tinha uns 70 mil, 100 mil seguidores. Poder na internet, né? E aí fui construindo. Aí foi tendo as temporadas da Casa da Barra, que é lá em Barra de São Miguel. Todo mês a gente ia, passava 7 dias, 8 dias, às vezes mais. E foi construindo, assim, sabe? Hoje eles são uma família pra mim. Que O legal. Carlinhos, o Lucas, eu sou muito grata, porque ele foi uma das pessoas que transformou a minha vida, sabe? Que coisa boa. E assim, a gente grava, inclusive, em breve vai ter a Casa da Barra de novo. Tô super ansiosa. Quando vai ser que nós vai? Então, Não, nós vamos. eu ainda não sei a data exata. Por favor, você fale pra sua menina que daí pra dar data pra nós que nós vamos. O que você vai Inclusive, fazer lá? teve Eu vou um bater na porta. O que vai acontecer, eu não sei. Eu vou bater na porta com uma malinha de mão, com isso. roupa pra 7 dias. Aí foi a história de Maceió, né? Aí, beleza, eu fiquei em Maceió, só que eu tava em Maceió só por um tempo. Muita gente achou, a Anne vai ficar morando em Maceió. Não, eu tava lá porque tava pandemia, também, tipo, tava muita gravação, né, com o Carlinhos. Mas eu sempre tava lá por enquanto, eu sempre quis voltar pra São Paulo. Porque São Paulo foi onde eu me encontrei, sabe? Quando eu vim em 2017, aquela menina, né, enfim. E foi isso.